Olá, queridíssimas pessoas dos signos de terra, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o seu canal Venera Lunai. Essa é a sua leitura para a segunda metade de 2026. Aqui nesse canal a gente tenta responder algumas questões através dos oráculos, principalmente o tarô, mas às vezes a gente também faz algumas previsões, trabalha um pouco com os signos, enfim. Se por um acaso você quiser enviar sua pergunta, pode ser através dos comentários ou do veneralunai@gmail.com. Fique à vontade para enviar a sua pergunta e quem sabe o vídeo da próxima semana não seja com a sua dúvida, né? Hoje nós vamos falar aí da metade de 2026 e a gente vai trazer 4 temas principais: energia geral, recursos, comunicação e relacionamentos. Eu vou tirar sempre uma carta dos arcanos maiores do tarô de Thoth e depois eu vou clarificar com o tarô do Rider-Waite, ok? Lembrando, é uma leitura geral, adapte a sua realidade. Vamos respirar fundo para receber a mensagem da melhor maneira possível, minhas queridas pessoas dos signos de terra. Uma carta, por favor, para energia geral da metade do ano de 2026 para as pessoas do signo de terra, por favor. O universo. O universo, que no tarô do Rider-Waite é o mundo, ele fala aí da finalização de um ciclo. Alguém aprendeu uma valiosa lição, alguém passou por um processo e finalizou ele, para assim abrir uma nova etapa. Mas não é simplesmente, é porque todo fim de ciclo inicia uma nova etapa. Não, é porque aqui você passou de um nível para outro. Você está mudando de nível, não é só encerrando o ciclo, você está mudando de nível. Ai, que chique, terra. Gostei. Mas vamos clarificar para entender melhor. O que mais podemos dizer com relação à energia geral do signo de terra para metade do ano de 2026, para o segundo semestre de 2026? Opa. Dividi o baralho em 3 e vou pegar uma carta de cada montinho. O rei de espadas, o 7 de ouros e a lua. Tá. O que eu vejo aqui é o seguinte: vocês estão nesse momento, vão entrar nesse momento, né? Ou já entraram, enfim, é uma energia que vai reverberar aí para metade do ano em diante. De finalização, de realmente passar por uma nova etapa de é como se estivesse subindo uma escada, né? Um novo degrau. E quando eu falo de energia geral, eu falo da sua energia principalmente, né? Então, é uma energia em que você vai estar mais focada, decidido e decidida, mais racional, sabe? Vai estar numa postura mais de uma postura mais analítica. E é interessante porque esse 7 de ouros também aqui está me falando de uma análise. Essa figura, ela também está fazendo uma análise. Está fazendo uma análise do que foi plantado, se o que foi plantado está se desenvolvendo de forma satisfatória. Então, acho que você está nesse olhar, né, esse encerramento de ciclo, esse novo degrau, ou você está fazendo essa análise porque esse encerramento está acontecendo, ou esse encerramento vai acontecer a partir dessa análise que você está fazendo da sua vida. Se as contas estão batendo ou não,
se o que você plantou você vai colher ou não, mas isso vai ter um momento de espera. Essa carta da lua aqui, eu entendo que muitas pessoas entendem como um mistério, mas para mim, aqui ela vai se relacionar com o tempo da lua, né? O tempo que leva para a figura aqui do, eu ia falar escorpião, não é escorpião, é lagosta, e na realidade ela é associada a câncer e não é escorpião, mas pode ser que alguém aí esteja lidando com um desses dois signos. É o tempo que essa lagosta tem de sair das profundezas e alcançar aqui a margem, e não só alcançar a margem, mas atravessar esse caminho. A carta do universo, ele também me fala do tempo, né? Assim como a carta do mundo também me fala de tempo. Então, talvez seja um período aí, da metade do ano em diante, em que essa análise esteja sendo feita. E que você decida talvez atravessar um caminho. E aí isso pode ser em vários aspectos da sua vida. Você vai me dizer o que é e qual é. Vamos para o próximo tema, que é recursos. Recursos que eu digo aqui são recursos materiais, recursos financeiros, recursos vitais, que é a sua saúde, né? Mas não a sua saúde necessariamente, eu acho que é mais sua força de vontade, sabe? O recurso que você tem de realizar, de transformar a ideia em ação. Acho que assim fica melhor explicar. Qual a energia para os recursos das pessoas do signo de terra para o meio do ano de 2026, por favor? Opa, Imperatriz! Recursos em abundância, prosperidade, fertilidade. A Imperatriz, ela é a grande mãe dos arcanos maiores, mas a mãe não no sentido fofinho, amoroso, mas a mãe é aquela que é capaz de gerar, é aquela que é capaz de, aquela que tem o corpo para gerar uma nova vida. É o que eu estava falando, sabe? É esse tipo de recurso, é a vitalidade que você tem de transformar uma ideia em ação. Veja que abundância. Terra. Vamos clarificar sobre os seus recursos para essa segunda metade do ano. Inclusive, se essa energia geral está falando dessa análise com a relação financeira mesmo, se você tiver uma nova ideia de uma nova carreira ou de uma nova forma de ganhar dinheiro, você não vai ter só a ideia, você também vai ter recursos para realizar. Isso é ótimo. O que mais podemos dizer sobre os recursos para o signo de terra, metade de 2026? A Imperatriz com o 4 de espadas, 9 de ouros, 2 de ouros. Então, eu vejo aqui um momento, como eu falei, você vai ter recursos em abundância, você vai ter vontade de fazer, você vai ter não só vontade, mas como executar. E eu acho que isso vai partir de alguma ideia que você teve, porque o que acontece? Esse 4 de espadas, antes do 4 vem o 3, né? O 3 é aquela carta do coração com 3 espadas dentro. São palavras que machucam, mensagens que machucam. E o 4 é quando você entende que essas 3 espadas aqui é o que os outros pensam de você, e não quem você é de verdade. E aí essa espada da realização, né, você entender quem você é, você analisar, faz com que você descanse. O que os outros pensam, talvez nesse momento não seja tão relevante para a sua vida.
Isso vai fazer com que você aproveite um momento abundante, um momento que você realmente vai poder aproveitar os seus recursos, que você vai usar esses recursos para o seu bel prazer. Mas, ao mesmo tempo, para alguém aqui, vai estar nessa dúvida: eu descanso ou eu aproveito? Porque para alguns aí o conceito de aproveitar é, enfim, gastar, viajar, comer tudo de bom do melhor, enfim. Então a decisão que você vai tomar nessa segunda metade do ano é justamente como utilizar os seus recursos e às vezes utilizá-lo mais para si. Lembra que eu falei de alguém aí estar analisando se o que plantou vai colher? Beleza, você colheu, e aí? Você colheu, você vai armazenar? Você vai distribuir? Você vai ficar só para si? É aqui que eu vejo esse 2 de ouro, sabe? Você tentando definir o que fazer com o resultado do seu trabalho, né? Com os seus recursos. Mas há aqui um potencial fortíssimo para você nesse segundo semestre, queridas pessoas de terra. Vamos para o próximo tema, que é a comunicação. Vamos lá. O que podemos dizer para as pessoas de terra com relação à comunicação para a metade de 2026? Ixi, caiu invertido, viu? O sol invertido. O sol é uma carta bem positiva, né? Todo mundo enxerga o sol como uma carta muito positiva. Como ela vem aqui invertida, existe alguma energia dentro da comunicação que não está fluida, ou que não vai estar fluida. Então vamos tentar entender melhor. O que mais podemos dizer com relação a esse sol invertido, com relação à comunicação das pessoas do signo de terra para metade de 2026? O que mais podemos dizer, por favor? O sol como louco. O rei de paus. E a torre. Então, queridas pessoas do signo de terra, não dá para sair por aí falando o que dá na telha, tá? Não dá. Não dá. Esse mesmo sol aqui que tá, de certa forma, iluminando o louco, apesar de existir aqui, né, uma barreira, né, essa bolsinha dele é uma barreira, eu acho que, inclusive, essa barreira pode ser um filtro, né? Talvez seja importante você ter um filtro com relação à sua comunicação aqui. Um filtro talvez diplomático, né? Esse rei de paus, ele é um rei diplomático, ele é um rei negociador. Ele é um rei, inclusive... Ai, me fugiu a palavra, mas sabe aquela pessoa charmosa que te leva no papo? Esqueci completamente qual é a palavra que eu queria utilizar. Mas para você pode ser importante isso. Importante por quê? Que temos duas opções. Ou se você falar de qualquer jeito, isso vai ter um potencial
destrutivo, eu ia falar transformador, mas a torre não, né, fala de transformação, mas também fala de destruição, é uma torre pegando fogo, e se você ficar dentro dela, você vai se queimar. Se você não tiver filtro no que você disser, se você não tiver essa diplomacia, pode ser que você destrua estruturas sólidas da sua vida. Isso pode ser positivo ou negativo. Depende. Tudo depende. Às vezes você tá de saco cheio daquele colega de trabalho que fica roubando as suas ideias, e aí um belo dia você chega no trabalho e fala o que te dá na telha e fala toda a verdade, e isso vai fazer o seu chefe ver que esse colega talvez não seja um bom funcionário. Ou talvez o seu chefe veja que você é uma pessoa descontrolada. Existem as duas possibilidades. Então, acho que é necessário aí ter um pouco de cuidado com essa energia, de ter um pouco de cuidado com o que você diz, a forma com que você diz. Um pouco de cuidado também de guardar muito para si, né? Tudo que é conversado com jeito se resolve. A tal da comunicação não violenta, né? E eu acho curioso, essa carta do Sol aqui, ela tem os 12 signos, né? E o signo que tá aqui embaixo é o signo de Câncer. Então, quando ela tá aqui, é como se o signo de Câncer estivesse em cima. O signo de Câncer é um signo que costuma guardar muitas coisas. Talvez isso seja um pouco perigoso para você nesse momento, guardar muita coisa, engolir muito sapo, sabe? Essa parte de comunicação que eu vejo. O último tema é relacionamentos. Vamos ver o que temos nos relacionamentos para as queridas pessoas dos signos de terra para metade do ano de 2026. Lembrando, relacionamentos é amizade, família, pode ser relacionamento amoroso também. Você adapta à sua realidade do momento, tá bem? Então vamos lá, o que podemos, por favor, dizer para os signos de terra com relação a relacionamentos? O dependurado caiu também para signos, acho de fogo, com essa mesma carta, também para relacionamentos. Alguém está se vendo aí em uma situação difícil de sair, um tipo de estagnação, um tipo de estagnação. O dependurado em alguns tarôs, ele também é o afogado, mas o afogado no sentido de batismo, e esse batismo sinaliza aí uma nova vida, né? Então alguém aí tá numa situação estática, e que se for sair dessa situação estática é para sair para algo novo. Mas vamos tentar entender melhor. Ou pode ser só uma estabilidade também, tá, gente? Nem tudo é ferro e fogo, nem tudo é 880. Estabilidade, às vezes, tem pessoas que também não suportam o tédio de uma relação normal, sabe? Uma relação saudável, às vezes tem tédio. Às vezes o que você tá sentindo é tédio. Vamos tentar entender melhor. O que mais podemos dizer com esse dependurado para os relacionamentos das pessoas do signo de terra, por favor? Dependurado com o 7 de copas, o 6 de paus e o julgamento. Então vamos lá, queridíssimas pessoas de terra. O que eu vejo aqui é que alguém está entediado e o ditado popular é cabeça vazia, oficina do diabo. E aí vocês vão ficar inventando coisas.
Alguém aí tá num processo estático, mas isso também pode ser positivo, tá? Vamos considerar que isso aqui é um relacionamento amoroso. Alguém aí tá num momento de estabilidade, momento estático, tá se sentindo entediado. Aí vai comprar uma lingerie, vai inventar um jantar romântico, vai querer fazer uma viagem. Por enquanto, tudo na área do pensamento, né? Da ilusão de que isso vai modificar esse seu momento. Para alguns de vocês, isso é sim positivo, isso também vai ser celebrado para a pessoa com a qual você está se relacionando, né? Se você está vendo esse momento de estabilidade e você quer dizer, não, vamos tentar mudar, vamos diferenciar alguma coisa aqui, vamos fazer algo diferente dessa vez. Para alguns de vocês isso vai ser celebrado. Mas para alguns, vai ser o momento de entender que, tipo assim, talvez isso que eu quero não é sobre essa relação ou não, é sobre estar num compromisso com essa pessoa ou não. E aí, mais uma vez, gente, isso seja relacionamentos amorosos, seja amizade, seja família. E aí vai ter alguém com um alerta tocando assim na cabeça, dizendo, ó, o que você vai fazer com relação a isso? E aí eu acho interessante porque, como eu falei, o dependurado em alguns tarôs, ele também é o afogado. E aqui a gente tem água também. Então, para alguns de vocês têm que entrar em contato com seus sentimentos mais profundos e entender. Esse momento que eu estou agora é um momento de estabilidade e tédio de forma positiva ou de forma negativa? É um lugar que eu não quero mais estar? É uma posição que para mim está incômoda? Porque se for um incômodo, alguém aqui tá te chamando, ó, pra realidade, ó, isso aqui não tá legal para você, então vamos sair dessa situação. Mas para alguns, o alerta que tá tocando é no sentido de, olha, isso que você tá vivendo simplesmente é uma relação saudável. E às vezes tem tédio, às vezes tem momento de estabilidade. Mas qual é o seu sentimento com relação a essa pessoa? Você ama ela de verdade? Você quer estar com ela ou você quer viver o novo? E aí você vai ter que tomar uma decisão. Ixi. É isso que eu vejo para vocês, queridas pessoas do signo de terra. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Não se esqueça, por favor, de curtir o vídeo. E se você tiver alguma pergunta, pode me enviar nos comentários ou no veneralunai@gmail.com. Quem sabe eu responda já no próximo vídeo. E nos vemos até lá. Beijo!